Olá, muito bom dia. Neste tutorial eu vou-vos mostrar de uma forma muito simples qual é a lógica da utilização da roda das cores para conseguir harmonizar corretamente as vossas pinturas. Para isso, eu vou utilizar um exemplo muito simples. Vou fazer um desenho com uma garrafa e uma chávena, um fundo e uma base. Para harmonizar uma pintura, nós temos que olhar diversos fatores. Por exemplo, os tons são muito importantes para conseguir destaque e também a forma como definimos os contornos. Mas neste tutorial eu vou olhar especificamente para as cores. É isso que vamos tratar, a harmonização das cores. Eu vou assumir que vocês já conhecem as noções básicas da roda das cores e que conhecem os conceitos de cores complementares e de cores análogas. Como vocês sabem, a escolha das cores, quando pintamos uma ao lado da outra, vai alterar a forma como essas cores são vistas, como sentimos essas cores. Quando nós olhamos para a roda das cores para escolher quais são as cores que vamos pintar, nós podemos escolher cores muito afastadas uma da outra, cores complementares, ou podemos escolher cores muito próximas, as chamadas cores análogas. Isso vai criar diferentes sensações na nossa pintura. E hoje vou explicar-vos como é que conseguimos conseguir bons resultados concretos e controlados com a roda das cores. A harmonização das cores tem a ver com as cores que nós escolhemos para colocar na nossa pintura e, sobretudo, aquelas cores que escolhemos para colocar lado a lado, uma ao lado da outra. São essas que vão definir se conseguimos ou não o tal destaque. Eu quero que vocês não confundam harmonização com suavidade. As pessoas falam em coisas harmoniosas e pensam logo em coisa muito suave, muito pastel, muito clarinha, muito igual. Não. A harmonização é mais vasta, temos várias opções. É como na música. Nós podemos colocar notas uma a seguir às outras e fazer uma música. Essa música é hard rock, forte. Podemos colocar as notas umas a seguir às outras para fazer uma balada. E temos diferentes opções. Depois a questão de quem gosta, quem não gosta, depende de quem vê, de quem faz. Eu optei por pintar a garrafa de verde. Verde é uma cor normal de uma garrafa. E vou manter esta cor durante os exercícios em que vos vou mostrar como utilizar a harmonização das cores para conseguir efeitos que pretendemos. No primeiro exemplo que vos vou mostrar, vou utilizar 4 cores da roda das cores. E vou tentar destacar, ao mesmo tempo, a garrafa e a chávena. O que eu vou fazer, ou seja, para levar a minha vista, como vos disse, para lá, eu vou pintar a minha chávena com a cor complementar ao verde, que neste caso é o vermelho. Com esta opção, eu estou a dar destaque a ambos. Para pintar a base e o fundo, ou seja, aquilo que eu considero a mesa onde estão situados os objetos e o fundo, eu vou à roda das cores e vou escolher 2 cores. Como é o primeiro exemplo, eu não vou pensar muito, vou pensar numa coisa natural, vou escolher as 2 cores primárias que ainda não utilizei. Como já utilizei o vermelho, sobra o amarelo e o azul. E vou pintar na base o amarelo, que é uma cor mais clara, com um tom mais leve, e vou pintar a cor mais escura no fundo. Vamos então avaliar qual foi o resultado desta primeira escolha, ou desta harmonização que eu escolhi fazer com as cores disponíveis. Inicialmente eu tentei dar destaque à garrafa e à chávena, colocando as cores complementares. Mas, ao colocar o fundo, eu verifico que a garrafa perdeu notoriedade, enquanto que a chávena ganhou algum destaque. Por que é que será que isto aconteceu? Em primeiro lugar, temos que verificar que o fundo ocupa mais espaço, cerca de 2/3, do que a base, que ocupa 1/3. E, portanto, o fundo tem mais influência na tal impacto que as cores têm nas cores próximas. Ao escolher para o fundo a cor azul, o que eu estou a transmitir, ou o que eu estou a fazer relativamente ao verde, é escolher uma cor próxima. Isso quer dizer que, quando nós olhamos para a obra e olhamos para esta transição, damos-lhe menos valor, sentimos menor atração do que a transição do azul com o vermelho. E, portanto, a chávena ganhou destaque. Da mesma forma, ainda que com menos impacto, o amarelo da base também tem o mesmo efeito. Estamos a falar do outro lado da roda das cores, mas o amarelo também está próximo do verde. E por isso, também pela base, a diferença que existe das cores na roda das cores é menor entre a garrafa e a base do que da chávena para a base. E por isso, temos aqui uma obra em que o elemento destacado é a chávena. Nós temos que ter um objetivo quando fazemos uma harmonização.
Porque se não tivermos um objetivo, não sabemos como interpretar os resultados. E, inicialmente, a minha ideia era destacar a garrafa. E destacar a garrafa aqui também significa tirar relevo, tirar destaque à chávena. Façam esboços a cores, por exemplo, com o guache, que é muito fácil e é também económico, também precisa de folhas de grande qualidade. Façam exemplos, façam vários esboços de cor, mudando as cores com o guache. E aí começam a ter uma sensação mais correta porque conseguem comparar. Vamos então pelo caminho de retirar destaque à chávena, porque achei que a chávena estava com demasiado destaque. Então como é que nós retiramos o destaque a uma cor? Vamos esquecer que é uma chávena. Como é que nós retiramos destaque a uma cor quando essa cor está numa obra? Vamos verificar quais são as cores que temos atualmente e se queremos tirar destaque, vamos colocar cores mais próximas do vermelho na roda das cores. As cores que estão próximas do vermelho são próprias cores que têm vermelho, são as duas secundárias, que são o laranja, de um lado, e o roxo, do outro lado. São essas as opções mais próximas do vermelho e que, portanto, nos permitem retirar destaque a esta cor específica. Para tornar a chávena menos atrativa, menos destacada relativamente às cores que estão ao lado delas, eu vou optar, neste caso, pelo roxo. Podia ter optado pelo laranja. Recomendo que vocês façam também este exercício, se estiverem com pinturas ou com guache, com outra cor, com o laranja. Mas eu aqui neste exercício vou optar pelo roxo. Quando acabo de pintar a chávena, mantendo a garrafa verde, a relação entre a chávena e a garrafa alterou-se. A cor que eu escolhi para pintar a chávena, que deixou de ser vermelha e passou a ser roxa, não altera apenas o impacto desse elemento na chávena, altera o impacto de todas as cores que estão ao seu lado e, portanto, altera também o impacto, o destaque da própria garrafa. Ambas diminuem o impacto, ou seja, ambos diminuem a diferença de cores que há entre uma e outra. Isto sem pintar o fundo. Agora, com a pintura do fundo é que vamos ver que efeito é que vamos conseguir. Como eu pretendo destacar a garrafa, a cor que destaca mais o verde é o vermelho. E, portanto, eu no fundo vou colocar o vermelho, garantindo assim que nesta zona entre a garrafa e a zona de maior dimensão do fundo, vou ter as cores que mais me dão destaque entre uma coisa e outra. E vamos ver depois qual é que é o resultado desta minha decisão. Quando optei por pintar o vermelho no fundo, eu também verifico que a chávena tem agora menos destaque do que tinha anteriormente. Porque agora a chávena que é roxa, face ao vermelho, estou a tratar cores análogas. E, portanto, a proximidade entre o vermelho e a chávena é muito mais próxima do que do vermelho e da garrafa, que são os complementares. E, por isso, ao mesmo tempo que eu dei destaque à garrafa, também, com este fundo, eu retirei destaque à minha chávena. E era essa a ideia. E, portanto, parece que estamos a ir no bom caminho da harmonização. Para a escolha da mesa ou da base, eu vou tentar manter o mesmo objetivo, reforçar o mesmo objetivo, que é destacar a garrafa e retirar peso à chávena, menos destaque à chávena. Obviamente, eu já gastei no meu fundo, ao escolher o vermelho, a possibilidade de escolher a cor complementar. Mas posso, então, verificar na roda das cores quais são as cores que, estando próximas, que não sendo a complementar, estão próximas dessa cor complementar e, portanto, também vão, em segundo nível, destacar mais a garrafa do que qualquer outra cor, exceto a complementar. E então eu verifico aqui ao lado do vermelho que temos, por um lado, quando caminhamos para o amarelo, o laranja, e quando caminhamos para o azul, temos o roxo. Obviamente, como a chávena foi pintada de roxo, aqui a opção natural é escolher a cor de laranja para a base. E, portanto, tenho uma base cor de laranja e tenho um fundo vermelho. Essas duas cores são as que mais destacam a garrafa e que mais se aproximam da chávena. E, portanto, estou a ir de encontro ao meu objetivo. Eu também tenho aqui a preocupação de criar uma base mais clara, com um tom mais claro que o fundo, para manter o fundo mais afastado em termos de percepção, porque uma cor escura afasta e uma cor clara aproxima. Essa também é uma regra clássica, básica, que devemos ter em atenção quando escolhemos as cores da base e do fundo. Temos aqui a harmonização das cores
do primeiro e do segundo exemplo e vou fazer um terceiro exemplo, mas antes disso eu vou colocar aqui as sombras. As sombras são importantes e podem alterar a nossa percepção sobre o destaque que damos a cada um dos elementos face ao fundo e face ao outro elemento. Mas isso não é tema deste tutorial. Mas vamos então avançar para um terceiro exemplo, uma terceira tentativa de encontrar uma solução, mas mantendo o mesmo objetivo. No primeiro exemplo, eu tentei dar destaque à garrafa escolhendo para a cor da chávena a cor complementar, que era a cor que mais destacava os dois elementos. Não só a garrafa, mas os dois elementos. No segundo exemplo, eu procurei que a chávena perdesse parte do impacto e por isso retirei-a da zona da cor complementar. E assim tive uma chávena que não estava tão forte, tão destacada do verde, portanto criei menos destaque. Agora, vamos aproximar ainda mais a chávena da garrafa verde, da cor verde. E como é que fazemos essa aproximação ao máximo, sem chegar ao verde, claro? Vamos olhar para a roda das cores e vamos verificar quais são as duas cores que estão ao lado do verde, quais são as cores análogas. E verificamos que ao lado do verde está o amarelo por um lado e o azul por outro, que são as cores primárias que no fundo compõem o verde. Neste caso, eu optei pelo amarelo. Vocês façam exercícios com o azul para verem como é que se sentem, como é que modifica a sensação, a utilização de cores diferentes, mas com o mesmo objetivo. Nunca se esqueçam do objetivo. Tendo a garrafa e a chávena pintada, já muito próximas, agora eu vou ter que pintar o fundo e a base e com a mesma preocupação que tive no exemplo anterior, no segundo, ou seja, tentar obter cores que me destaquem mais a garrafa e menos a chávena. É isso que eu procuro. Vou começar a minha análise pelo fundo, que tem a maior zona e, portanto, maior impacto. E vocês pensam, ok, tenho a garrafa verde, tenho a chávena amarela, vou pintar o meu fundo de vermelho. E isso seria uma opção corretíssima. Só que já tenho no segundo exemplo pintado de vermelho. E podemos variar. Mas variando, eu vou procurar não uma cor muito diferente do vermelho, mas uma cor próxima do vermelho. Para quê? Para que, não tendo ainda a força da cor complementar, ter alguma força, porque se for para o lado do laranja, temos amarelo com vermelho, e se for para o lado do roxo, tenho o azul com o vermelho. Neste caso, eu optei pelo laranja, para pintar o fundo. Podia ter optado pelo roxo, mas como vos digo, eu opto por uma e vocês fazem a outra e veem qual é a diferença. Eu relembro que, por uma questão de simplicidade do tutorial, eu estou apenas a ter em consideração as 6 cores da roda das cores, mas podia ter muito mais e, portanto, estas variações podiam ser mais diferenciadas entre umas e outras, com mais opções. Mas a lógica da separação do caminho para encontrar uma cor que nos consiga ajudar a atingir o nosso objetivo, esta é a forma mais simples de dizer, é por isso que eu estou a simplificar. Para a escolha da cor com que vou pintar a base, eu vou olhar novamente para a roda das cores. Eu sei que a base tem menos impacto porque tem apenas 1/3. E sei que a minha chávena já está pintada de amarelo. E por isso, por uma questão de diversidade, eu vou escolher a cor azul. Só que, neste caso, eu não vou colocar o azul diretamente. Vou ter que aclarar, modificar o tom, tornando o azul mais claro, para que as pessoas tenham a sensação que estão a ter uma coisa mais próxima. Porque a base onde são suportados os nossos elementos é sempre mais próxima do que o fundo. E, portanto, vou optar aqui por o azul, tornando-o mais claro. Para além desta questão do fundo, não se esqueçam, eu vou ter que apreciar também, avaliar também e decidir sobre quais são os tons, ou seja, luzes e sombras, e quais são a definição dos contornos que eu quero introduzir na minha obra. Não é? Essas são questões que nós temos que ter prática. Sobre as sombras, eu tenho aqui um tutorial que vocês podem ver que é muito interessante. Sobre os contornos, eu ainda não fiz nenhum tutorial, mas se acharem que têm interesse, coloquem aqui em comentários que sim, que querem que eu faça, que eu depois vou preparar um tutorial sobre contornos e como é que utilizamos os contornos para criar ou não destaques na nossa pintura. Portanto, não se esqueçam de fazerem comentários se tiverem interesse nesse tema. Temos aqui os nossos 3 resultados. Podia ter feito mais, mas estes 3 resultados, o que eu vos posso dizer é que todos eles têm um determinado objetivo. No primeiro caso não resultou muito bem e por isso nós corrigimos. Não é? Destacar a garrafa. No primeiro caso, que era cores aleatórias, não conseguimos fazê-lo. Portanto, se vocês não tiverem um objetivo e começarem a colocar cores aleatórias na vossa tela, vocês vão ter um resultado que é aquilo que calhar. E aquilo que calhar até pode funcionar, mas pode não funcionar.
Independente, se tiverem sorte, funciona. Se tiverem azar, funciona. Mas a arte não é uma questão de sorte e azar, é uma questão de saber como é que funcionam as cores para nós conseguirmos obter aquele objetivo que pretendemos, dar a impressão que queremos. Só assim é que nos vamos aproximar mais rapidamente daquilo que nós queremos fazer e que queremos dar a quem vai ver as nossas obras. Portanto, é muito importante ter os objetivos. Nestes dois casos, ou seja, a forma como eu tentei corrigir o primeiro exercício, que não tinha destaque à garrafa, aquilo que eu fiz foi, por um lado, retirar força, não é? Ver, isolar, não jogar com a cor complementar, porque a chave não estava com muito destaque, e no outro foi aproximar ainda mais essa chávena da garrafa para conseguir depois, através do fundo, dar outro destaque. Portanto, temos vários caminhos e várias opções, mas temos que conhecer esta lógica, que eu vos mostrei aqui de uma forma simples, para utilizar corretamente as cores e harmonizar uma obra de arte. É isso que eu vos transmiti e que eu espero que tenha sido útil. Não deixem de ver o tal tutorial que eu vos disse sobre as sombras, porque também é uma forma de destacar os elementos que nós queremos, que nós temos na nossa obra, e também, já sabem, se não o fizeram, subscrevam o canal e ativem o sininho, porque ao ativarem o sininho vocês vão receber as notificações sobre quando é que eu tenho preparado para vocês um vídeo útil e prático como este. Obrigado, divirtam-se a pintar e a desenhar, sejam felizes.